Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, gente. Como que vocês estão? Aqui é a G do canal Crochê da G. Como que vocês estão nessa terça-feira abençoada, né? Porque se estamos aqui do outro lado da câmera, conversando com os nossos amigos e irmãos, é pela graça de Deus, né? Porque a graça de Deus é muito grande. Não porque somos merecedores, mas é porque Deus ainda tem algo com nós aqui nessa terra, nesse planeta, né? E como que vocês estão hoje? Estão crochetando muito? Enfim, eu sei que tá, porque Deus é fiel, né? Deus é fiel com aquele que é fiel com ele, não é verdade? Gente, este vídeo, este agora, não é crochê, tá bom? Esse vídeo aqui vai ser rapidinho. É um vídeo que eu quero trazendo um versículo para vocês, uma palavra de um assunto. E o próximo vídeo, aí sim, vai ser de crochê e vai ser uma dica que eu vou estar dando para vocês, tá bom? Que eu mesma fiz a minha arara, tá? Para pendurar os tapetes, né? Agora eu tenho que fazer outra para pendurar os panos de prato. E assim a gente vai conseguindo chegar aonde a gente quer, né? Porque a gente pede graça a Deus e Deus nos dá graça, né? Eu já falei para vocês em vários vídeos que Deus é estrategista. Deus tem estratégia. Então, quando você pede para ele uma estratégia, ele te dá, tá bom? Então, que vocês possam ficar com essa palavra que eu vou estar falando, com esse assunto que eu vou estar falando, tá bom? Preste bem atenção. E depois vocês deixam os comentários de vocês, que é muito importante, que eu amo os comentários de vocês. E curte, compartilha, comenta, que às vezes tem alguém que precisa ouvir essa palavra que eu vou estar falando hoje, né? A G não é nada, a G é pecadora, falha, né? Mas Deus, pela misericórdia dele, ele me usa quando ele quer, né? Então, quando a gente fala alguma coisa que vem do céu e do Senhor, não é a gente, não sai da gente, sai da boca de Deus. E primeiro vem para mim, né? Porque a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados até a medula. Então, não adianta. O que eu falar aqui, primeiro vai vir para mim, tá bom? Para depois ir para quem está ouvindo. Olha, gente, a G colocou um arquinho, colocou um paninho aqui, porque tá frio demais. E esse sorriso, G, bem, esse sorriso aqui, você sabe, né? Já contei o testemunho desse sorriso aqui, né? Mas hoje eu não tô, assim, conseguindo sorrir muito, não. Eu vou explicar por quê. O que acontece, G? O que acontece? Passar um... Então, gente, vamos ao que interessa, né? Eu acho que todos vocês devem saber do assunto do acontecimento, né, que teve com aquela jovem, né, lá na Indonésia, que ela estava fazendo uma viagem de férias, né, cada época, cada dia num país, e na Indonésia ela resolveu fazer aquela trilha, né, que eles gostam de fazer e tudo, vocês sabem. E acabou que ela ficou cansada, pediu para parar um pouco, parou e acabou que aconteceu aquele acidente dela escorregar, né? E ficar lá naquele lugar 4 dias, 4 noites, sem água, sem comida, sem cobertor. Eu não posso falar nesse assunto, porque eu venho orando muito por ela. Ontem eu orei e falei, Senhor, se o Senhor não tem plano de tirar ela de lá com vida, eu te peço, em nome de todas as mães, tira ela, tira o corpo dela para que o pai e a mãe possam fazer um velório digno e enterrar sua filha. Ô Gê, você estava pedindo a Deus para tirar ela morta? Não, entenda assim quem quiser. Eu estava falando com o meu pai, que faz todas as vontades no céu e na terra. Eu não posso mudar a vontade dele. Eu disse que se ele não tinha planos de tirá-la com vida, mas que ele desse uma estratégia para tirarem o corpo dela, para ser velado, para a família ver e tranquilizar o coração um pouco, né? Não muito, um pouco, porque eu me coloco no lugar desse tamanho, eu fico pensando que dor que essa mulher está sentindo. Eu queria poder dar um abraço nela, eu queria poder chorar junto com ela, mas eu tenho certeza que todo aquele que tem consciência está sentindo a dor que ela sentiu, está sentindo e vai continuar sentindo, porque tem mais de 20 anos que a minha mãe faleceu, eu sinto até hoje,
Se deixar, eu abro a boca a chorar. Entendeu? Então, eu vou falar para vocês, não é fácil, gente, não é fácil. Às vezes dá vontade de você... tô falando de mim. Às vezes dá vontade de não ter celular, de não ter Facebook, de não ter YouTube, de não ter nada, não saber de nada. Esses dias, eu não sei se foi minha filha que me falou que tem um moço que ele é rico, ele é famoso e ele não tem celular, ele não tem Instagram, ele não tem Facebook, ele nada disso. Tem hora, gente, que eu penso em parar, porque a gente vê tanta coisa, né? Que só Jesus para nos ajudar. Só Jesus mesmo. Só Jesus. E muitas das vezes, nós queremos ser mais do que Deus, queremos entender os mistérios de Deus, mas os mistérios de Deus ninguém consegue desvendar, só Ele. Só Ele sabe. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Então, Deus sabe quantos fiozinhos eu tenho, né? Porque eu não tenho quase nada, Ele deve saber. Ele sabe, ele deve não, Ele sabe. Então, Deus sabe tudo que vai acontecer, gente. E se muitas das vezes Deus não faz aquilo que nós pedimos, não é porque Ele é um Deus ruim, Ele é um Deus carrasco. Nossa, que Deus carrasco. Viu a moça lá no buraco, por que não tirou ela andando? Ela podia ter saído. Se Deus quisesse, a minha fé é assim, se Deus quisesse, ela sairia dali. Ela sairia dali subindo, cavando, com a mão e subindo. Mas ninguém sabe os desígnios de Deus, ninguém sabe o porquê aconteceu isso, né? Pode ser que naquele grande dia eu lembre disso e falo, papai, dá para você me explicar agora aquela passagem lá da moça que caiu? Mas ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. E olha, mesmo eu não vendo varão de branco, mesmo eu não vendo anjo, mesmo eu não tendo aquelas visões, né, que muitas missionárias têm, eu não vejo anjo soltando fogo, eu não vejo varão de branco do meu lado, que eu acho que se eu ver um varão de branco com chama de fogo nos olhos, é capaz de eu desmaiar. Mas eu prefiro continuar acreditando que existe um Deus no céu que cuida de nós e que nos ama tanto a ponto de dar a vida do teu único filho por nós e pagar pelos nossos pecados naquela cruz do Calvário. Porque nós não fomos comprados com ouro e nem prata, viu, minhas queridas? Nós fomos comprados com sangue. Sangue. Você teria coragem de dar a tua vida por alguém? Você daria a sua vida por alguém? Deixa aí nos comentários, tá bom? Então vamos para a palavra que eu quero ler aqui em Josué com vocês. É rapidão, rapidão. E nós vamos... nós vamos conversar um pouquinho e já logo eu gravo o outro vídeo. E já gravo outro vídeo com vocês que tem novidade. Bem, pra mim, eu tô feliz, né? Agora, se a pessoa que assistiu o vídeo depois achar que não é grande coisa, problema. Pra mim é. Nós vamos ler aqui em Hebreu, gente. Eu acho que eu vou ler o Hebreu 4, do versículo 1 até... Vou ler bem rápido, tá bom? Até o 16. E se você quiser depois assistir com calma, você volta ao vídeo, tá bom? O repouso por meio da fé, né? Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Porquanto não estava misturada com fé aqueles que a ouviram.
Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como diz. Assim jurei, Deus falando, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, posto que já as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, porque um certo lugar disse assim no dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles que a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entrarão por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvires a voz, não endureceis o vosso coração. Quando vocês ouvirem, gente, a voz, alguém falar para vocês de Deus, ou se você ouvir a voz de Deus, porque nós temos que discernir como que é a voz de Deus, como é a voz do nosso inimigo de nossa alma, Satanás. Então, quando ouvires a voz de Deus, não endureça teu coração. Muitas das vezes, o que acontece? Nós estamos num culto abençoado, o pregador fala, aquela palavra vem igual uma flecha no coração da gente. Muitas das vezes, sabe o que a gente fala? Quer ser muito santarrão? Ah, não é para mim não. Ixi, fico tranquila, não é para mim não. Na sexta-feira, quando eu fui no culto, que a pregadora, eu não me lembro o que ela falou lá, sobre sair da posição que estava, eu falei, ali na hora que eu estava ali, né, no espírito, eu falei, eita Deus, fala mesmo que a tua serva ouve. Aí ela falou, tem alguém ligado aqui. Porque a palavra veio de encontro comigo, né, que não era para sair. Eu entendi o que ela quis dizer, que não era para sair do ciclo de oração, não era para largar a obra de Deus, não era para largar nada, que se largasse, que Deus ia tratar. Eu falei, eita Deus, fala mesmo que a tua serva aqui ouve. E não é todos que têm coragem de fazer isso, né? Porque aí todo mundo vai saber que é com ela que está falando, né? Mas tem gente que fala, essa palavra não é comigo. Ou então você vai até a pessoa e fala, olha, irmã, Deus pôs no meu coração de falar assim para a irmã, que a irmã deve largar isso, fazer aquilo. Ah, aí você vai embora e ela já pega o celular, o WhatsApp, vai na amiga. Não, isso não é para mim. A irmã veio e falou, mas isso não é para mim. Não endureceis o vosso coração quando ouvires a voz de Deus. Deus ainda usa pessoas na terra para falar do amor dele e da grandeza dele. Tá bom? Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado, exaltado é o teu santo nome. Eu creio, meu Pai, em nome de Jesus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aleluia, glória a Deus. Não existe lugar que você possa falar assim, aqui eu estou escondido, aqui eu vou pecar, aqui eu vou fazer, porque Deus não vai me ver. Se você entrar no mais profundo mar, cavar um buraco no fundo do mar e entrar dentro, ele está lá com você, porque ele é luz, né? Com certeza você vai cavar um buraco no fundo do mar, lá vai estar escuro. Deus é luz e treva não combina com luz. Se você entrar numa caverna mais rochosa que for, Deus está com você, porque ele é luz.
Se você se esconder no matagal, numa mata fechada, em qualquer lugar, não interessa. Deus está te vendo. Onde você estiver, Ele está te vendo. Ele vê a hora que você vai ao banheiro. E Deus não vira o rosto não, porque Ele é Pai. Né? Foi Ele que nos fez imagem e semelhança dEle. E Ele fala que aqueles que murmuram, que desobedecem, que têm o coração duro, não vai entrar no repouso dEle. Gente, isso é muito sério. Olha tudo que está acontecendo. A minha filha que gosta muito de ficar assistindo, eu nem vejo, mas ela me conta tudo. Porque a gente que tem o dom, tem o chamado de interceder pelo mundo, pelas pessoas, a gente tem que estar sabendo das coisas. Mas eu não tenho paciência de assistir as guerras, né? Aqueles problemas tudo, aqueles armamentos, aquelas armas, aqueles planos diabólicos, né? De guerra. Aquele povo que foi tirado lá dos barracos que eles construíram, tiveram que desocupar o acampamento, fome, peste, pandemia. Se eu disser para você aqui agora, no meu canal, que nada disso me assusta, você vai falar assim, nossa, gente, o que acontece que nada te assusta? Sabe por que nada me assusta? Porque é bíblico, é palavra. E a palavra do Senhor tem que se cumprir, porque senão não é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem que se cumprir, e está se cumprindo. E ainda nem é o meio do meio. Porque se nós formos falar de guerra, desde 2000 antes da vinda de Cristo, para viver na terra como homem, já havia guerra. Nação contra nação, reino contra reino. Aquela tribulação, né? Davi era rei. Davi guerreou. Quantas vezes Davi guerreou? E Davi era um homem o quê? Segundo o coração de Deus. Davi pecava meio-dia, 2 horas da tarde, o coração dele já estava em tempo de explodir. Ele, cara no pó, quebrantava o coração diante de Deus, confessava o pecado e pedia perdão. Só que eu fico pensando aqui comigo, isso não está na Bíblia. Quando Jesus chamou aquela mulher que estava em adultério, que ele chamou os inimigos, né, dela, os perseguidores dela, queriam apedrejá-la, jogar pedras nela, porque naquele tempo a lei era assim, se fosse pega em adultério, teria que ser morta com pedras. Jesus ali de cabeça baixa, mexendo na areia, escrevendo não sei o que, não me lembro agora, vocês têm que ler a Bíblia para saber. Ele simplesmente olhou para aquela multidão e falou, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. O que o povo fez? O povo foi se retirando, saindo de cabeça baixa e tal e tal. Ele virou para ela e falou o que para ela? Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Porque, como Jesus estava ali, Jesus naquele tempo estava na terra, 100% homem, 100% Deus, ele não ia estar do lado dela toda hora para defender ela, mas ela passou a ser uma discípula de Deus, né? Então Jesus falou para ela, vai e não peques mais. Mas Davi não, Davi acabava de pecar, se arrependia, Deus perdoava e Davi aprontava de novo. E Davi pedia perdão, era perdoado e Davi aprontava de novo. Aí chegou aonde que eu quero chegar com vocês. Davi era um homem segundo o coração de Deus, pecava, aprontava, sanguinário, assassino, adúltero. Deus perdoou. Porque o único pecado que Deus não perdoa, gente, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso aí é um pecado para a morte, nem adianta. O dia que você blasfemar contra o Espírito Santo, você pode voltar para o mundo e continuar a viver e aproveitar a vida. Porque ele não vai te perdoar. Esse perdão é o perdão para a morte. É o pecado para a morte, desculpa. Pecado para a morte.
Agora, você tem que entender uma coisa também, que blasfêmia contra o Espírito Santo não é essas coisas que as pessoas falam por aí, não, entendeu? De ter alguém fazendo muita meninice na igreja e você duvidar, não. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma hora eu vou sentar e vou explicar para vocês o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que nos leva a ter uma morte sem perdão, tá bom? Davi, ele aprontou, mas ele foi perdoado por Deus. Só o que acontece? O que acontece, Gê? O que acontece? Acontece que ele foi perdoado, mas ele colheu os frutos de tudo que ele plantou. Deus perdoou. Deus olhava para ele e falava: filho, eu te perdoo, mas você vai sofrer, mas você vai pagar, mas você vai colher o fruto que você plantou. Se você plantou jiló, você vai colher jiló. Você não vai colher batata doce, meu amor. Então, o que acontece? O filho perseguindo ele, inimigos perseguindo ele. Davi teve que dar um de doido, né? Entrou no palácio, comeu do pão que não podia comer. Davi ficou na caverna ali, e apesar que ele dentro da caverna, a pregação está tomando outro rumo, não sei porquê, Deus sabe. Davi entrou numa caverna e ali dentro da caverna se levantou um exército, né, de homens valentes, também que estava com depressão, angustiado e triste, perseguido, e ali Deus levantou um grande exército ali dentro daquela caverna, né? E chegou o tempo de Davi enfrentar as coisas. Porque não tem como nós fugir de Deus o tempo todo. Nós não podemos fugir da ira de Deus. Não tem como nós fugirmos da ira de Deus, entendeu? Então, o que eu quero dizer para vocês? Porque o povo que Josué e Moisés estavam levando para a terra prometida, a terra que mana leite e mel, era para durar 40 dias. Demais, né? Era para durar 40 dias. E durou quanto tempo, gente? Anos e anos e anos. Quem viu a terra prometida foi só Josué e Caleb. E eu creio, assim, não sei, né? Eu creio que aqueles que nasceram, né? Na caminhada. Não, mas a Bíblia fala que quem viu a terra prometida foi Josué e Caleb. O povo murmurava demais. O povo estava tendo maná do céu. O povo estava tendo comida, água. O Senhor mandava durante o dia nuvem, né? Para amenizar aquele calor. O Senhor mandava à noite uma brisa para eles poderem descansar. E mesmo assim o povo estava reclamando e chorando por causa do alho poró, do alho, da cebola que deixou para trás. O que é que você deixou para trás que você está aí arrependido pensando? Ah, se eu pudesse voltar lá atrás, eu pegava. Lembra-se de que a partir do momento que você passou a servir a Deus, você se batizou, você é uma nova criatura, convertido a Deus, você é filho de Deus. Você não tem, lá no passado não tem nada para você pegar. Lá não tem nada mais que é teu. Hoje você é nova criatura. Ah, mas se eu pudesse voltar lá atrás... Não, cancela o pudesse. Você não tem nem que pensar em voltar para o Egito. O que você vai buscar no Egito? Não tem nada mais para buscar no Egito. Quando se fala Egito para nós aqui, é o nosso passado, é de onde Deus nos tirou. Um dia eu vou contar o meu testemunho aqui, que vai ser 4 dias contando. Ainda é capaz que não dá. Então, eu não tenho que buscar nada lá atrás. E o povo estava murmurando por causa de cebola, de alho poró, de carne, de não sei o quê. E Deus estava suprindo as necessidades dele, né? Então, gente, aqui, o que me chama mais atenção aqui é... Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Não endureça o teu coração quando Deus te der um sinal, quando Deus falar com você. Porque eu fico pensando na vida dessa jovem, linda. Ela era linda, porque ela não existe mais. Será que ela ouviu alguma vez a palavra de Deus? Será que ela ouviu alguém falar para ela que Deus é maravilhoso, que Deus muda a vida, que Deus salva, restaura? Eu não sei.
Só depois pesquisando, investigando, para saber se os pais eram evangélico, católico, espírita, se eles acreditavam em alguma coisa, né? E a palavra do Senhor hoje também deixa uma pergunta assim para vocês, ó. Estais preparado para o dia mau? Nós deitamos, dormimos, levantamos, porque o Senhor nos sustentou. Não é porque somos bam. Deus não fez super mulher nem super homem. Nós deitamos pela graça de Deus, dormimos um sono gostoso pela graça de Deus, levantamos pela graça de Deus, estamos aqui conversando pela graça de Deus. Porque de nós mesmos, a gente não faz nada. Eu, particularmente, eu não faço nada sem o meu Deus. Eu não sou nada sem Ele. Eu sou apaixonada por Ele. Eu sou apaixonada pelas coisas que Ele faz. Quando aparece algum programa que mostra o fundo do mar, eu fico assim, Deus, que maravilha. Se eu sair procurando um barbante da cor dos peixes, que Deus deu a cor lá no fundo do mar, eu não acho. Se eu sair procurando uma linha da cor das flores que Deus fez, eu não acho. Porque são coisas maravilhosas que Deus faz. Eu estou orando muito por uma família todinha que está desviada. Todos têm dons e talentos maravilhosos que Deus deu. Está na gaveta os talentos, né? Porque eu creio que Deus, eu creio, né? Eu creio que Deus vai trazer de volta. Então, quando eu vejo eles assim, não vou falar o nome de ninguém aqui, porque não me convém e nem me é por direito fazer isso. Quando eu vejo eles em festa, dançando, bebendo, meu coração parece que fica do tamanho de uma azeitona, sabe? Mas, então, quer dizer, é o que eu estou falando. Eles estão endurecendo o coração quando ouve alguém falar para eles. Vocês precisam tomar uma posição. Vocês precisam voltar enquanto é tempo. Eu tenho certeza que já teve gente que foi lá falar para eles. Olha, volta enquanto é tempo. Se arrependa. Deus te ama, como Ele amou o filho pródigo. Volta enquanto é tempo. Mas eles estão endurecendo o coração e tapando os ouvidos e os olhos cheios de escama para não ver, nem ouvir, nem sentir o que Deus está falando com eles. Entendeu? Então, gente, pelo amor de Deus, não endureça o vosso coração quando alguém falar do Senhor para você. Mesmo que você não queira, mesmo que você ache que ainda não é tempo, né? Porque às vezes não é tempo de você ir. Tudo é no tempo de Deus. Eu passei por um processo muito longo para aceitar verdadeiramente ser filha de Deus. Porque foi Ele que me chamou. Não fui eu que escolhi Ele, foi Ele que me escolheu. Entendeu? Então, que vocês possam ficar com essa mensagem, gente. Orar pela família desta moça, né? Daquelas pessoas que pulou do balão, porque o balão estava queimando e as pessoas morreram. A mãe abraçada com a filha, morreu queimada, as duas abraçadas. Ali naquele momentinho ali, ninguém pode falar nada, julgar, porque ninguém sabe, né? Porque tanto esse povo que caiu do balão, como a moça que desceu e ficou lá 4 dias, 4 noites, eles tiveram muito tempo para poder falar com Deus. Então ninguém tem que duvidar, ninguém tem que falar, colocar comentário idiota nenhum nos vídeos, entendeu? Que vocês possam ficar com essa palavra, tá bom? É lá em Josué 4, lê Josué 4, lê Josué todo. Aliás, lê a Bíblia toda, para vocês estar sempre ligados na voz do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, a semana de vocês, tá bom? Abençoar, prosperar, dar vitória, prosperar na vida espiritual, que é muito mais importante. Depois vem a vida financeira, tá bom? E que vocês possam ser muito felizes com os familiares de vocês, que vocês possam vender os seus tapetes, suas peças, e que Deus venha nos guardar de todo mal, porque o mundo agora está mal, o mundo está difícil de viver nele. Eu não vejo a hora de Jesus voltar, sabe? Porque o mundo nada me interessa mais. Não tem nada nesse mundo mais que me interessa. Eu juro, gente, eu não tenho vontade de fazer nada mais que é do mundo.
Ô, Gê, você é perfeita? Não, perfeito é Deus, minha amada. Perfeito é Deus. Mas eu não sinto mais vontade de voltar para o Egito. Eu não tenho vontade de voltar para de onde Deus me tirou. Eu iria envergonhar o nome dele, eu iria escandalizar o evangelho. E a palavra de Deus nos deixa bem clara, ai de quem vier o escândalo, né? Então, gente, fica com essa palavra abençoada, tá bom? É Josué. Ó, livro de Josué 4. Lê o livro de Josué 4 todinho, que vocês vão entender melhor, tá bom? E que Deus possa abençoar cada um de vocês. E eu peço a Deus também que me dê sabedoria, abra minha mente para me estar levando o evangelho. Porque aonde eu congrego, a gente não tem muita oportunidade, entendeu? Mas o meu chamado não é para ficar dentro de um templo feito pela mão do homem, dentro de quatro paredes, não. O meu chamado é para pregar fora do templo, né? E que o Senhor venha me dar misericórdia, sabedoria, discernimento, porque não é fácil, tá bom? Beijo no coração de vocês. Daqui a pouco eu vou gravar outro vídeo, tá? Com a dica. Quero ver os comentários, tá bom? Fica com Deus, paz do Senhor Jesus para vocês, tá? Nesta manhã, não endureça o teu coração. Se alguém vier trazer uma palavra de Deus para você, ouça com muito carinho. Aí depois que a pessoa se retirar, você vai para o teu quarto, fecha a porta e fala com o papai, que ele vai confirmar no seu coração se é dele ou se não é, tá bom? Que nós temos que ter sabedoria e discernimento também, tá bom? Beijo no coração de vocês. Gente, ore pela família dessa moça, ora pela família de muitas pessoas que morreram, faleceram essa semana, de maneira trágica mesmo, tá bom? Eu quero agradecer vocês, tá bom? Curte, compartilha, comenta, tá? Deixa o seu like, que é muito importante para mim. Eu quero agradecer a Poli Artes Crochê por ter divulgado o meu canal. Poli, Deus te abençoa, multiplica e te abençoe grandemente, você e tua família, tá bom? Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.